Olá, boa tarde para você que está aqui no Instagram. Aqui também a doutora Inayara. E para você que está aqui no Facebook, hoje eu estou aqui com a doutora Inayara. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada eu, Carolina. Para mim foi uma honra estar aqui participando. Que bom, eu é que digo, porque ela vem falar, aliás, deixa eu ver se a gente consegue arrumar essa daqui, porque essa não está com uma posição muito interessante. Vamos ver se a gente consegue mudar, porque a gente vai fazendo assim ao vivo mesmo. Então a gente arruma e pronto. Aqui já temos algumas pessoas ali dando um oizinho no Instagram, por isso que eu fui arrumar aqui para que vocês possam ver a gente na melhor posição. Bom, quero começar aqui me apresentando, depois também vou apresentar aqui a doutora Inayara e o nosso assunto de hoje. Eu sou a Carolina Salles, psicóloga, coach, e especialmente eu ajudo mulheres que estão aí sobrecarregadas, porque nós mulheres temos muitos papéis. É o papel de mãe, de profissional, de esposa, dona de casa, enfim, são muitas coisas para fazer. E é muito comum a mulher hoje ficar sobrecarregada com todos estes afazeres, com todas essas demandas que nós temos. Então eu venho aí ajudando bastante as mulheres aqui no consultório, no programa online, a se dessobrecarregar, a poder viver uma vida mais leve, mais equilibrada, vivendo especialmente o que é importante, que às vezes a gente vai deixando de lado. E quando a gente vai deixando de lado aquilo que é importante, às vezes vem o estresse, a ansiedade, o desconforto, e aí a gente começa a ter sintomas. E é por isso que eu gosto muito de trazer aqui toda semana um convidado que vai contar pra gente sobre algum aspecto da nossa saúde que às vezes a gente está desconsiderando, ou porque a gente desconhece, ou porque a gente nem imagina, nem faz uma relação, o quanto isso tem a ver com o nosso estado emocional. E quando a gente faz essa conversa, a gente consegue fazer essa relação. Quais são os aspectos emocionais que podem estar gerando algum desconforto, algum sintoma, e o que é esse sintoma? Como tratar este sintoma? E é por isso, então, que hoje eu estou aqui com a doutora Inayara. Vou pedir para que ela se apresente, porque nós vamos conversar sobre ATM, DTM. Eu estou curiosa, inclusive, para saber a diferença entre elas duas. E a gente sabe que, normalmente, elas geram um pouquinho de dor de cabeça. Eu acho que geralmente a gente acaba descobrindo por conta da dor de cabeça. Mas antes de eu começar aqui falando, eu quero, por favor, que você se apresente aqui pra gente. Mais uma vez, muito bem-vinda, muito obrigada. E se você puder aí contar um pouquinho da sua trajetória, de quem é você, onde você está, onde as pessoas podem te encontrar. Claro que a gente tem ali depois o endereço aqui também, para quem quiser, fica no Facebook. É só entrar ali no Facebook Carolina Salles Oficial. Então você tem o endereço da doutora Inayara, o contato da doutora Inayara, está tudo descrito lá para que você possa entrar em contato. Enquanto isso, você pode ir fazendo as suas perguntas aqui que nós vamos responder, ok? Muito obrigada. Por favor, como você? Olá, pessoal. Eu sou Inayara, eu sou dentista, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Eu estou nessa área há mais de 20 anos e hoje o tema foi muito pertinente quando a Carolina me convidou, porque tem surgido muito no consultório pacientes que vêm com queixas de dores e é envolvido nisso o sintoma de estresse, de fazendo apertamento. E, assim, dentro da longa trajetória da minha vida como ortodontia, eu fui tendo isso no consultório e sempre quis estudar, me aprofundar nessa área, porque é uma coisa que a gente pode falar assim, tá na moda, mas não é. É porque a gente adquiriu tantas funções a mais que a gente esquece da gente mesmo. Então, aí a gente vai tendo outros tipos de sintomatologias e consequências que vêm apresentar e a gente tem hora que não sabe nem o que fazer. Sim, então, até antes da gente entrar aí pelo tema, até isso, ortodontia e ortopedia funcional do maxilar. Conta pra gente o que são essas especializações, porque eu acho que isso é bacana da gente entender, porque a gente normalmente fala dentista, né? A gente entende, é dentista. E hoje a gente sabe que cada vez tem mais especialidade para cuidar de aspectos, né, que a gente tem aí e que a gente, de fato, precisa de um cuidado especial. Então, conta pra gente o que é isso, antes até da gente entrar no tema, pode ser? Pode. Então, a ortodontia, ela corrige a movimentação dentária, tá? Através de uma aparatologia fixa, né? Ou pode ser também removível, os aparelhos ortodônticos, mas ele faz aquela movimentação dente a dente para um mau posicionamento dentário.
A ortopedia, ela veio seguindo uma evolução que eu acho que ela complementa e ela até antecede, porque a gente trabalha com ortopedia estimulando o crescimento. Então, você trabalha com ortopedia trabalhando a musculatura para o osso crescer e aquele arco desenvolver para responder, para receber a dentição permanente. Então, a gente usa muito em criança, mas eu uso muito ortopedia em paciente adulto, para o chamado tratamento para DTM, ou tratamento de paciente que tem bruxismo, ou faz apertamento, que é o briquismo. Então, eu consigo trabalhar com esse tipo dessa linha de aparelho, a gente tem tido muito resultado, sucesso Que legal. Como é o nome do que você disse por último? Briquismo. Briquismo. O que é briquismo? Que é o apertamento dos dentes. O bruxismo é você ranger do dente. Isso é muito comum que a gente fala do ranger. E o briquismo é você apertar ou você bater os dentes. Normalmente você faz isso à noite, você não percebe, o teu parceiro que vai perceber isso. Então, é bem interessante. Tem acontecido muito isso no consultório. Eu fico imaginando porque, assim, né, muitas vezes, num movimento de tensão, sem a gente perceber, muita coisa a gente absorve aqui nesta região, né? Então, mas eu não sabia que tinha um nome específico para o apertamento, que é diferente do bruxismo, e a ATM também é uma coisa diferente, ou não? Como é que, né, assim, são coisas... Conta pra gente aqui o que é cada um deles. A ATM é uma coisa que todos nós temos. A ATM, eu trouxe até o meu amiguinho aqui. Ai, que bacana, que máximo, explicar adoro. Para vocês o que é uma ATM. Tá bom. Então, a ATM é nada mais do que a articulação. Então, aqui a gente tem o maxilar superior e aqui a gente tem o maxilar inferior. Esse maxilar inferior, ele tem uma cabecinha que é o côndilo e ele vai se articular no maxilar superior, na sua cavidade articular. Tá. Então, é a articulação temporomandibular, porque entra no tem um movimentozinho ali os ossos dentro e com a mandíbula. E essa articulação é quem é responsável por toda essa movimentação da função da boca, de lateralidade, de protrusão, então a função de mastigação, de deglutição, tudo isso é determinado nesse relacionamento. Até a fala, tudo está aqui nessa movimentação. Está envolvido nessa articulação. Então é uma articulação muito semelhante à articulação do joelho. Tá? Ela é importantíssima, ela é fundamental. Que é o coração da boca. Então, assim, eles têm que estar bem relacionados, centrados, para que não desenvolva uma DTM. Que aí a DTM já é um processo inflamatório dessa articulação. Ok. Então já são os sinais e os sintomas de que você está com algum problema articular nessa região. Entendi. Então, quando tem um problema, quando tem a dor, é só um processo inflamatório. Mas antes da DTM, a pessoa pode ter dor? Antes da DTM não existe a dor? Não existe a dor. A DTM, ela surge por uma má função. Então, assim, você não tem uma DTM porque você... Criança. Não existe uma criança com DTM. Nunca vi um relato. É ao longo de uma má função, de uma mastigação inadequada, de uma maloclusão que você pode desenvolver essa DTM. Então, às vezes, você perdeu um dente muito cedo. Você não tem a consequência que você tem que botar um dente, não demorar muito tempo. Aí você mastigou só desse lado, você usou o teu arco inadequadamente. Você trabalhou mais um lado da função e deixou a outra paralisada ou sem função. Sim. E aí você começa a ter distúrbios dessa DTM. É como se você só mexesse no computador com o teu braço direito. Você vai desenvolver um dia uma tendinite. Entendi. Ou seja, a gente tem que, desde pequeno, estimular os dois lados. Eu costumo falar com meus pacientes o seguinte: ponha na cabeça de vocês. Mastigar é igual a caminhar. Você não dá um passo com a perna e depois com a outra. Sim. Então, a mastigação ela é bilateral alternada. O paciente tem que mastigar de um lado e do outro. O alimento, a boca tem que fazer esse movimento. O alimento ele tem que ser triturado e ele tem que entrar pelo estômago, para o estômago, de uma forma macerada. Então, são os dentes que fazem isso. É muito comum você pegar paciente que ele mastiga abrindo e fechando a boca. E ele não faz a função normal de lateralidade. Ou muito comum você ter aquele paciente que tem aquela preferência mastigatória desse lado.
que seja por um momento que fez uma restauração ou sentiu uma sensibilidade no dente e aquilo ali incomodou e ele veio, e aí aquilo ali ficou inconsciente para ele e ele fortaleceu a musculatura desse lado. Uhum. E aí ele começa a desenvolver alguns sinais pelo uso inadequado da função. Entendi. E, por exemplo, falando nisso, me veio uma dúvida, por exemplo, o chiclete pode gerar chiclete excessivamente, sei lá. Sei, então, o chiclete, assim, eu considero um chiclete, ele é uma mastigação patológica. Porque, porque o alimento não é só pelo açúcar que ele contém. Estou gostando disso. Não é só o açúcar que ele contém, tá? Para os dentes. A boca foi feita para o alimento entrar sólido, então ele tem aqueles espasmos, a musculatura tem espasmo de contração, e o alimento ele vai se macerando e ele vai ficando em espasmos menores, tá? Então você ativa o ciclo de contração e relaxamento do músculo. O chiclete é constante. Entendi, porque então, você não engole, fica ali. Você fica ali, fazendo sem parar, e você não mastiga o chiclete por alguns minutos. Você, às vezes, passa um filme inteiro mastigando o chiclete. É verdade. Você entendeu? Verdade. Então, aquilo ali, você gera um excesso de carga, de força, que vai comprimindo as ATMs. Por isso que eu acho que ele é patológico. Entendi. É muito interessante isso, porque é um chicletinho inocente, ou então a gente olha muito para a questão do açúcar. Aí tem chiclete sem açúcar, vou consumir um chiclete sem açúcar. Só que não é bem assim, tem outras questões que também comprometem, então. E aí ele pode desenvolver uma DTM lá na frente. Por conta, por exemplo, uma pessoa que nasce com chiclete, ela pode desenvolver. Interessante, muito rico isso da gente ter essa percepção do que é preventivo, né? Porque a gente não tem essa ideia. O importante é exatamente isso, o que eu tento botar nos pacientes e a gente tenta corrigir isso, que a gente não pode pensar só na correção de dente. Você tem que pensar na correção da função. Não adianta você ter todos os dentes bem posicionados e alinhados no ar que o paciente não conseguir exercer uma lateralidade ou fazer uma função correta. Então, você tem que estar pensando no sistema. Uma boca é um sistema. Entendi. E é rico isso, porque vou aqui pegar uma carona para falar de aspectos emocionais, que às vezes a gente faz tudo tão no automático, a gente come automaticamente. A mastigação ela é involuntária, você não percebe. Não percebe. E aí, se a gente tem uma falha e a gente não tem essa observação, e a gente vai repetindo isso e não fica ali concentrada para perceber o que a gente está fazendo. Se não tem uma orientação, alguém de fora, mas não basta também só a orientação, porque daí você precisa fazer um movimento de se perceber, né, de estar conectado com você, para que você observe como é que você está fazendo essa movimentação, como é que você, e aí o que especificamente que está gerando aquela dor, aquele desconforto, que muitas vezes é uma atitude, é um comportamento seu que você desconhecia. A partir do momento que você passa a conhecer, é importante esse estado de presença, esse estado de se observar. E assim, é muito interessante o paciente, porque quando ele chega pra gente, ele já chega no sinal crítico, o sinal da dor. Da dor, sim. E você atender um paciente num processo inflamatório com dor, é muito mais estressante, tanto para nós profissionais, quanto para eles, né? Sim. Se eles entendessem realmente como que deve ser a mastigação e as funções e tentar fazer isso, é como a gente sabe que a gente tem que ter postura para sentar-se, sabe que a gente tem que ter postura para estar digitando no computador. Sim. E a gente tem que se autocorrigir, né? Exatamente. Então, a mastigação também, essa função é uma função importante para que o paciente não venha desenvolver essa parafunção, esse processo inflamatório que é DTM. Sim. E qualquer correção, e mesmo, né, quando a gente há pouco estava falando ali do bruxismo, que acontece à noite, claro, nem sempre a gente percebe alguém que dorme com a gente que vai perceber, alguém que está ali junto. E às vezes, o que acontece? Daí pegando de novo uma carona em aspectos emocionais. É muito comum, a gente sabe disso, né, o bruxismo acontecer por conta, né, que é aquela a tensão, né, ou o ranger dos dentes, por conta de um estado emocional de estresse, um estado emocional que vem, às vezes, se arrastando, ou de ansiedade.
e que a pessoa não se dá conta que ela está naquele estado, que ela está muito preocupada com alguma coisa, ou que ela está, enfim, realmente dando muito valor para pequenas coisas. Isso vai deixando a pessoa, obviamente, mais estressada. Ou ela não tem uma boa qualidade de sono, também não faz atividade física, não, quer dizer, a qualidade toda de vida dela está comprometida. Isso vai interferir, obviamente, em aspectos físicos, e é muito comum a gente trazer aqui para esse, né, localizar aqui, ansiedade, estresse, tensão. E você sabe que isso tem sido muito recorrente no consultório em mulher, né? A gente adquiriu funções na vida da gente de trabalhar fora, ser mãe, ser esposa, ser... Eu falo assim, que a mulher virou bombril, é 1001 função, assim. E a gente vê, assim, chega no meu consultório, assim, pessoas com cargo alto, executivo, mas as consequências que vêm, a sobrecarga sobre o estresse, e aí vem desenvolvendo. Por isso que até tem que falar assim, é uma doença da moda, é o bruxismo, o bruxismo, porque é tanta carga que ela não consegue administrar aquilo ali e vai absorvendo. E aí reflete em algum lugar. E é exatamente isso, né? Eu, quando, né, no programa, eu tenho um programa chamado Mulher em Equilíbrio, que é um programa online, e que eu também faço esse programa presencialmente. E essa é a queixa uma das queixas assim, que eu mais escuto, né? São as queixas relacionadas ao estresse, a tensão, a dores na cervical, dores, né, na ATM. Algumas mulheres chegam a ter, de fato, crise mesmo, travam, né? Travei. Chega a ter limitação de abertura, muitas vezes com queixa que você sente areia no ouvido, estalos. Então, assim, eu já tive pacientes que chegaram para mim, né, eu não consigo abrir minha boca, ela travou, e ela vem toda tensa, endurecida, travada, entendeu? Toda uma consequência do estresse da vida que ela vem passando. Exato, e é como você estava dizendo, né? São muitos papéis que a mulher adquiriu ultimamente, muitos. Eu digo assim, né? Se a gente olhar a época, sei lá, da minha avó, a minha avó ela teve 17 filhos, então era muito filho, né? Mas um ia cuidando do outro, e assim, o que ela tinha para se preocupar? Eram os filhos e a casa, né? E hoje a gente tem tantos afazeres, desde da distração que a gente tem com a tecnologia, que é maravilhosa, mas que a gente se ocupa dela. A gente também, é importante que a gente esteja linda, cuidada, faça atividade física, faça unha, o cabelo, vá para o dermatologista fazer alguns retoques. A gente tem que ter um cuidado com a aparência, especialmente porque estamos no mercado de trabalho, aí o mercado de trabalho também solicita isso de nós. Então você tem um cuidado com a aparência, um cuidado com a saúde, que está muito em alta, mais o trabalho e mais o que a mulher tinha antes, que era a casa, os filhos, o marido. Então vieram atribuições para a vida da mulher que é muito comum que ela fique aí bastante sobrecarregada mesmo. E aí a gente tem algumas questões, inclusive culturais, né? Da gente não pedir muito ajuda. É muito comum, inclusive, a mulher ter orgulho dela dar conta de tantas coisas. E só quando aparece um sintoma, como uma DTM, quando ela começa a ter enxaqueca, quando começa a ter zumbido no ouvido. Aliás, o zumbido é uma coisa que eu quero também saber aqui se tem alguma relação. De ter dores na cervical. Aí é que ela começa a se dar conta que ela está demais. Porque a princípio, assim, começa com a dor de cabeça. E ela vai tomando um medicamento. Aí eu já tô com dor de cabeça. E esquece, entendeu? Sim. Por que eu tô com dor de cabeça? O que eu tô fazendo comigo que tá gerando essa dor de cabeça? Exatamente. A gente não percebe. Não percebe. E vai tomando analgésico. Aí, daqui a pouco ela tá todo dia tomando aquele analgésico. Quando ela vai perceber, quando os sinais são mais... Uma dor de cabeça mais forte. Aí... os estalos, o travamento, aí que ela vai perceber que o processo dela já está mais avançado. E a dor de cabeça, ela normalmente começa onde? A dor de cabeça que está ligada à DTM, onde ela começa? Nessa linha aqui de músculo temporal. Então é aqui. Então, dores aqui com frequência já é um sinal assim para a gente ficar alerta. É um sinal de que ela está trabalhando a função mastigatória inadequada, sem sincronia, aquilo que eu te falo. Um lado ou outro, provavelmente ela tá, ou ela tem uma maloclusão e só abre e fecha, ou ela tem um lado mastigatório, ou ela é uma paciente que mal mastiga, que tem hipofunção.
que é respiradora bucal, mas que vai evoluindo isso aí, você entendeu? Entendi. Então, isso é um sinal, assim, um dos primeiros sinais é essa dor de cabeça aqui, nessa região de têmpora. Aí depois eles começam a se queixar de dor perto do ouvido. É muito comum um paciente de DTM ele ir num otorrino, porque a dor é perto do ouvido, quando ele abre. Acha que está inflamado. Vai no neurologista, assim, porque está com muita dor de cabeça, entendeu? Demora para fazer uma associação de que é isso. Mas hoje a medicina, tanto os otorrinos como o neuro, eles estão tão conectados com essa área que eles conseguem... Não, vai procurar um dentista, um especialista nisso, porque o teu problema é arcado. Sim. E aí, assim, e o que mais pode ir acontecendo? Por exemplo, tem zumbido, pode acontecer por conta disso ou não? Sim, pode acontecer. O paciente ele chega a sentir, alguns pacientes chegam a relatar que escutam um zumbido 24 horas por dia. Não só dormindo, como estando trabalhando, e aquela sensação de que tem um besourinho no teu ouvido lá, aquela abelhinha... Que deve ser insuportável. Eu tenho relatos também aqui uma coisa de pessoas que têm e que dizem que é insuportável. Insuportável. No silêncio, então, a hora que vai, deita na cama, dizem que a maioria gostam de dormir até com televisão ligada para não relacionar o zumbido que eles têm. Então, normalmente eles escutam um som mais alto no rádio, a televisão em som mais alto, para disfarçar e incomodar menos o barulho que eles estão sentindo. E que daí durante o dia até dá para disfarçar um pouquinho, mas quando chega de noite não dá para disfarçar e realmente deve ser um desconforto. Dor na cervical também pode acontecer. Comum. Isso já é num grau, quando isso vai avançando ou não? Isso também pode acontecer no começo? Isso também pode acontecer. Pela má postura, normalmente a dor na cervical está relacionado a pacientes que têm problemas de maloclusão, seja uma mordida cruzada, ou um retrognatismo, ou um prognatismo da mandíbula. Ele vai comprometer a postura de coluna e pescoço e ele pode vir a gerar essa dor na cervical. É muito comum. É muito comum. E é por isso que às vezes a gente na ortodontia, a gente utiliza auxiliares, né? Profissionais auxiliares, a fisioterapia, a fonoterapia, que vai trabalhando a musculatura para que a gente possa corrigir o formato do arcado, o posicionamento, você entendeu? Sim, porque eu ia chegar exatamente aí mesmo, né? Começar a falar um pouco de como é que cuida disso, né? Como é que, quais são os caminhos que tem, né? E a gente até podia abrir aqui, falar, né, do bruxismo, falar de todas essas, porque a causa delas, né, pelo que eu estou entendendo aqui, elas estão relacionadas, pelo menos tem uma causa emocional que é muito comum em todas elas, qualquer uma delas geralmente está ligada a estresse, se a gente for olhar para alguma causa emocional, né? Agora tem as causas físicas, junto com isso, que é uma questão de mastigação, postura, não se observar, então não ficar também atento ao que você, a como está mastigando, de que lado, enfim, tem também essa questão. Mas e aí, como é que cuida de tudo isso? Então, assim, o tratamento normalmente, o paciente com DTM, a gente trabalha todo o sistema. Então, são aparatos que a gente usa, esses aparelhos da linha da ortopedia funcional dos maxilares, hoje tem vários tipos. Eles vão trabalhar centralização das articulações em sua cavidade, trabalhar a sincronia da atividade muscular, né? Fora esses aparelhos, você precisa enxergar o que deu start ao paciente desenvolver uma DTM. Foi uma maloclusão? Foi um dente perdido? O que levou a isso? A causa inicial disso. Perder um dente também pode levar a isso. Você pode perder um dente, você pode vir a mastigar do outro lado, que tem mais número de dente, e você desencadear uma DTM. Sim. Então, o processo é colocar o dente que está faltando e aprender a mastigar bilateralmente. Você entendeu? Então, nesse caso, é muito específico. Tem que, obviamente, né, saber a causa. E eu acho que é a coisa mais importante é descobrir o que está levando, além da carga emocional, o paciente sair do desvio, né? Porque as funções, elas existem fisiologicamente. O nariz foi feito para respirar pelo nariz, a boca foi feita para mastigar, para falar, para deglutir. Então, mas a mastigar tem que ser... Você não anda de uma perna só, você anda bilateral. Você não engessa a vida inteira por 10 anos uma perna. Exato. Então, você tem a gente tem que descobrir o que levou a isso
para reverter a situação. Sim. Entendeu? Então, quando o paciente não tem nada, tem todos os dentes, a arcada está do mesmo tamanho, às vezes é um ajuste oclusal, às vezes é só um aparelhinho para relaxar muscular, tirar ele dessa pressão, contração que ele está fazendo emocionalmente, né? Esse estresse. Mas às vezes a gente tem que descobrir o que levou a isso. Foi uma maloclusão, foi interferência de um dente, foi, sabe, até uma interposição de língua que ficou ali, que gerou essa maloclusão. Entendi. Talvez seja muito rico também a gente comentar que, assim, né, no caso de uma pessoa que é por tensão, o aparelho, certamente, ele vai favorecer muitíssimo. Agora, se a pessoa não trata, aliás, em qualquer uma dessas situações, se a pessoa não trata a causa que está gerando, você pode até fazer alguma coisa, mas vai ser ali paliativo, porque depois volta, né? Se é uma mastigação e você não melhora a mastigação, se é uma ansiedade e você não cuida da ansiedade, se é um estresse e você continua no estresse, a chance disso melhorar é muito pequena. Então, descobrir a causa porque muitas vezes o tratamento ele não é exclusivo, ele não é inclusive com um profissional só. Muitas vezes ele pode ser até, como você disse, sistêmico, né? Tem um fisioterapeuta, tem um psicólogo, tem outras questões, porque só remediar, às vezes, não vai resolver, né? Só remediar, só colocar. Mas, normalmente, então, tem. Tanto se tiver que ter um aparelho, plaquinha é igual ao aparelho, plaquinha é uma coisa diferente. Plaquinha é uma coisa diferente. O que é a plaquinha? A plaquinha é um platô em que o paciente, quando está com a plaquinha, ele está ali protegendo os dentes, a gente eleva aquela altura da dimensão vertical do paciente, né? Fazendo com que o músculo fique mais alongado. Então, ele é um relaxante muscular. Tá? Entendi. A linha de aparelho ortopédico, eu acho que ela dá mais estímulo, porque tem aparelhos que trabalham a liberação do músculo bucinador, tem aparelhos que percebem que a contração da musculatura, a tensão está sendo sobre o periorbicular dos lábios, então ele vai trabalhar também essa tensão muscular ali. Então, eu gosto muito da linha de ortopedia, eu tenho muita evolução nos resultados mais satisfatórios com essa linha do que com a plaquinha. Os pacientes, eles conhecem mais a plaquinha, eles vêm mais ao teu consultório. A plaquinha é mais comum, né? Eu até assim, desconhecia que tem esses aparelhos. É um protetor, é você dormir e relaxar a musculatura e evitar que você fique desgastando os dentes assim, ali, entendeu? Sim. Mas você tem que olhar tudo. Então, eu olho desde a função do paciente, até quando ele chega no teu consultório, a postura que ele está ali com você. Eu gosto de olhar para saber, às vezes o paciente vem e ele parece uma concha assim, invertida para dentro, e você vê ao longo do tratamento ele já tem uma outra postura. Assim, ele sai do grau da dor, então aquilo ali para ele parece que transcende, que renasce. E é interessante, né, da gente ter um olhar mesmo sistêmico, de olhar a pessoa no todo, né? Por exemplo, aquela pessoa que chega no consultório, certamente isso, né, você já... Eu acho que você tem isso muito no consultório, né? Aquele paciente que chega e fala, fala sem parar, né? Tá numa postura, mais tenso. E está contando pra gente muitas coisas, né? E aí a gente vai até identificando por que ele tem os sintomas que ele tem. Por que tem uma dor de cabeça constante, uma dor na cervical? Por que isso vem acontecendo? Certamente ali tem uma carga de tensão que é muito presente e é muito rico, né? Acho que o bacana de trabalhar com a área da saúde é a gente também poder observar essa melhora como um todo. Porque quando ele melhora o ritmo da fala, melhora a postura, melhora o sono, melhora a autoestima, né? É uma melhora que é global, né? Porque quando a gente pensa em saúde da boca, quando a gente pensa em saúde emocional, não é uma parte, porque nós não somos uma parte, nós somos essa composição de tudo isso. Então, quando a gente cuida de um aspecto, a gente também está cuidando dos outros aspectos. Agora, eu fiquei curiosa um pouco para saber mais sobre esses aparelhos, que diferente, então tem aparelhos que relaxam a boca,
Mas esses são coisas mais recentes, assim, ou não? Já tem Não, bastante. são aparelhos ortopédicos funcionais, a ortopedia, ela existe. Aparelho não é só para os dentes Não ficarem é. certinhos, porque na minha percepção, o aparelho era para arrumar os dentes, não é só Porque para a isso. percepção não é só sua, todo mundo quer, então eles vêm assim, ai doutora, eu acho que está entortando esse dentinho aqui, mas o que será que esse dentinho aqui está entortando? Porque é o que eu te falo, a função deve estar errada. Todos os nossos dentes, eles se movimentam na nossa função mastigatória. Tá? Então, eu gosto muito de ensinar o paciente assim, ó, gente, nariz foi feito para respirar, boca foi feita para mastigar. Então, não adianta eu vir com um paciente que ele não usa a função do nariz pela boca, ele quer falar, respirar e mastigar. Ele não consegue. Ele engole o alimento. Ele não consegue exercer essa função. Sim. Provavelmente ele vai ficar com a musculatura aí desequilibrada. Então, a gente quando está corrigindo, a gente pensa em todo o sistema. De ensinar o paciente que o nariz foi feito para respirar. Então, mas eu não consigo. Não consegue. Consegue. Fisiologia existe para isso. Se existiam as narinas para trabalhar a função respiratória, vai no otorrino, vai procurar o porquê que você não respira pelo nariz. Se é porque tem um desvio de septo, existe tratamento para isso, existe cirurgia. Sim. Mas quando o paciente ele começa a trabalhar as funções corretamente, ele consegue desenvolver tudo, tudo anda, sabe? O circuito, o sistema funciona. Então, assim, então, o paciente ele vem por conta de um dente que entortou. Não é só o dente, a gente pode até corrigir o dente. Mas se eu não ensinar para ele e não explicar para ele que a função tem que estar correta e deixar esses contatos tocar e essa lateralidade acontecer, eu corrigi a estética e 10 anos depois ele vai voltar para mim. Você entendeu? Entendi. Então, assim, nesses anos de carreira, a gente vai aprendendo. Você quer corrigir o teu paciente, você quer corrigir o paciente a vida inteira. Sim, e claro, que bom que tem essa possibilidade, né, de você acompanhá-lo ao longo, porque outras coisas podem ir acontecendo. Podem, porque ela é uma máquina, assim. E que trabalha todos os dias, muito. Você imagina isso? Eu estou falando aqui, 32 grupos musculares estão funcionando. Entendeu? É muito músculo. Então, se você tem mais fortalecimento do músculo de um lado que do outro, você puxa mais a tua arcada mais para um lado que para o outro, entendeu? Sim. Eu dou muito exemplo assim, bicicleta. Aquela rodona, aqueles dentes da bicicleta, eles têm que estar conectados. Senão a bicicleta não anda, não pedala. Então, na boca, um dente ali falhou, mudou a posição, aquela trituração, aquela moagem não vai acontecer. É muito legal, eu gosto muito de trabalhar com metáfora, né? Que é exatamente isso, é uma metáfora. E aí fica muito claro, nossa, é verdade. Se não tiver um dente ali, a bicicleta não vai andar como ela tem que andar. Então isso acontece. É legal essa metáfora, eu gostei muito. Eu vou agora ler um pouquinho, porque a gente tem vários comentários. Cecília, querida, um beijo para você. Carlos, tem alguns comentários aqui, a Drica, o Ricardo. A Tati, é comum ter zumbido após extração de dente do siso com cirurgia muito prolongada? A Tati está colocando essa pergunta. É a Tati Escudeiro. Um beijo, minha querida. Oi, Tati. Então, pode acontecer. Ela ficou durante muito tempo de boca aberta, distendeu a musculatura, é um desconforto, estava ali anestesiada. E a gente sabe, quando a gente mexe a anestesia, ela trabalha a musculatura ali, ela paralisou, aquilo ali, houve um excesso do limite articular dela. Mas tem que passar. Pode acontecer pós-cirúrgico, um período, depois tem que voltar ao normal. Tá? É esperado. E esse período é mais ou menos de quanto tempo? É a fase de recuperação, 10, 15 dias. Ah, ok, tem um período aí. Deixa eu ver se a gente tem mais pergunta aqui. A Amanda, a Tati... e ela perguntou como tratar isto. Mas o tratar... Então, se não passou, é porque ela deve ter uma DTM aí envolvida e o ato dela ficar muito tempo de boca aberta deu um start. Tá? Entendi. Então, se não passou pós, é porque não foi só a causa. Não foi só a causa. Foi só o start. Isso, exatamente. Ela já devia ter, estava crônico, e aí aconteceu. Estava ali, até não percebia muito, mas ali naquele momento ela percebe, e aí o tratamento é esse mesmo que aí a gente está... O que está acontecendo. Ok.
Aí a gente tem a Tatiana Carvalho também, a mãe de Liz, o Osvaldo, a Silvana, a Sueli, a Rosa, a Tati, mais aqui, a Ju também. A Ju estava me avisando que eu só estava aparecendo metade. Obrigada, Ju, eu acho que eu já arrumei aqui. Temos o Kennedy, a Vanessa, enfim, temos um monte de gente aqui acenando pra gente. Muito obrigada. Eu acho que, né, a gente não consegue falar aqui com todo mundo, mas se você tiver uma pergunta, com certeza a gente vai pausar para fazer a leitura. A Tati já está até agradecendo aqui. Se você tiver mais perguntas, Tati, eu vou colocar aqui também. Acho que aqui, o que aconteceu? Será que aqui a gente parou? Não sei, porque tinha algumas perguntas aqui também. Queria olhar as perguntas que estão no Insta da doutora Inayara, mas a gente está aqui com a tecnologia que a gente não é tão expert. Deixa eu ver o que solicitou. Alguém. Aqui, agora tô achando. Aqui que também tem um monte de gente aqui. Tem a Thaís. Ela tá dizendo que ela não estava ouvindo. Será que melhorou o som? Saudade, muito chiado. Puxa. Vamos tentar melhorar. O áudio não melhorou ainda. Lembra das DTMs? Causadas por desgaste, deve ser causadas, né, por desgaste de prótese. Isso também é comum, desgaste de prótese? Eu não compreendi exatamente. Legal lembrar das DTMs causadas por desgaste de próteses. É isso mesmo? Tem, eu não sei o que ela... Vezes, você tem uma prótese com material não tão... Uma prótese provisória, muito comum. Sim. Hoje. O paciente faz uma prótese com material inferior, um material melhor. E a gente chama de até prótese provisória. Então, e ele fica um longo tempo, porque aquilo ali não está incomodando ele. E aquele material não é tão resistente. Tá? E aí ele vai desgastando, e vai provocando, né? Então, vai desgastando, você vai perdendo aquela altura daquele dente que seria o normal, e você vai causando... esse desgaste e desenvolvendo aí uma parafunção, entendeu? Sim. Acho que qualquer coisa, né, talvez que a gente, né, qualquer movimento, qualquer mexida que a gente faz na boca é importante, é cuidadosa, né? A nossa boca, ela é como se fosse uma tesoura, tá? Então, tudo que você perde de tecido, de altura de tecido posteriormente, você vai perdendo aqui na frente também. Se você aumenta posterior, você aumenta aqui na frente. Então, quando você desgasta, você tem perda de massa dentária. Você vai perdendo a altura. É muito comum você pegar um edentado, a boca dele é murcha, porque ele perdeu aquela dimensão vertical. E o que aconteceu? A musculatura ficou mais curta. Você entendeu? Entendi. E a musculatura mais curta, ele vai desenvolver mais contração, mais bruxismo. É isso que acontece. Entendi. Então, isso tudo, um profissional que faz essa reabilitação protética, ele está ligado nisso. De acompanhar essa altura da dimensão vertical para devolver ao paciente isso, para que ele não tenha esse desenvolvimento dessa perda de dimensão. Entendi. Então, porque isso pode acontecer se você não tem realmente esse cuidado. É natural, né? Porque aqui, como acho que eu gostei muito do exemplo da catraca da bicicleta, porque isso, ali tudo precisa funcionar, né? Se você diminui o tamanho da catraca, tudo modifica. Se você diminui um dente, se você lixa os dentes, tudo diminui. Se você aumenta o tamanho dos dentes da catraca, tudo isso gera uma movimentação uma mudança na tua vida. Exatamente, né? Exatamente. Ter esse cuidado realmente, né? De você tá, assim, a pessoal da reabilitação da prótese, eles vão consertar aquela casa, reabilitar aquela casa, ou deixar, tentando simular o que era o natural. Então, normalmente, pacientes que foi mutilado, perdeu o dente, e quando eles deixam esse tempo ser muito prolongado, você vai perdendo essa altura. É como se a casa fosse desmoronando aos pouquinhos, né? Sim. Então, você tem que encontrar essa altura ideal para que ele não venha estimular essa contração muscular e venha fazer mais desgaste nos dentes. Mas ao longo do tempo, naturalmente, o nosso dente se desgasta também? Ou não deveria? Então, a gente tem alguns desgastes pela função mastigatória. Então, se você vê um dente jovem, de um adolescente, de uma criança, que recém trocou os dentes,
você vai ver que ele tem os dentes, o desenho, Aquela serrinha que a gente fala. Porque ainda não teve o desgaste da função natural, tá? É diferente do desgaste de um paciente que exerce o bruxismo. O dente é platô. É liso. Ele consegue, as cúspides conseguem ficar lisas, rampas. Tanto que faz esse movimento. Então, existe o desgaste da função mastigatória, do alimento sólido, a função toda hora. E existe o desgaste que nós dentistas identificamos na hora, o que é um desgaste pela função patológica. Ok. E aí, mas qualquer um aliás, o desgaste que é natural, ele não gera um problema. Não. É o que vai acontecer com todo mundo, porque a gente vai mastigando e é isso. Tem um arredondamento ou alisamento daquela cúspide, mas não vai tendo a perda de altura daquele dente. Entendi. A perda da altura, ela acontece daí na situação patológica. Na situação patológica. Acho que a gente tem mais uma pergunta aqui, deixa eu verificar. Sim, temos. Mulher em tratamento, engravida. Como procede nos 9 meses de gestação e no aleitamento materno? Como faz? A doutora Cecília, ela é ginecologista, então já sei que ela está fazendo uma pergunta aqui que é bastante da área dela. E aí, como faz, né? Como é o tratamento, né, com a mulher que engravida? Como fica um tratamento odontológico? Acho que é essa a pergunta. É isso mesmo, doutora Cecília? Exatamente isso, mulher em tratamento engravida. Como procede nos 9 meses de gestação e no aleitamento materno? É isso mesmo. Então, é que bem superficial essa pergunta, mas eu vou tentar ajudá-la, assim. A paciente está grávida, então se ela está de aparelho, nós não removemos o aparelho porque ela está grávida. Nós sim diminuímos a carga de força, para que não haja perda óssea durante a movimentação ortodôntica. O ideal é que ela passe sempre no dentista, porque a gente, quando está grávida, a gente pode desenvolver a gengivite gravida, então, por causas hormonais. Então, a boca tem que estar limpa, tem que estar saudável, o periodonto tem que estar saúde, a gengiva tem que estar saudável. Isso aí é ideal, ele está sempre no dentista. Tomar anestesia, fazer cirurgias, nesse processo, a gente pede autorização de médico, evita os 3 primeiros meses que aconteçam isso, mas um caso, paciente com dor de dente, grávida, precisando fazer um tratamento mais complexo para tirar a dor, a gente tem que fazer um monitoramento desse caso, entendeu? Entendi. Então, mas acho que o que ela quis perguntar é se dá para interferir? Dá, com todos os cuidados. Existem anestésicos hoje que de baixa... esqueci a palavra, mas de baixa potência para que o paciente, paciente grávido poder usar. O gestante possa usar sem que afete, né, a gestação, enfim. E aí, assim, então são duas coisas. Se ela usa o aparelho, ela vai continuar usando, porque isso não vai, né, é mecânico. O aparelho, ele só não vai fazer forças ativas fortes. Mas se ela está tratando por um bruxismo, não tem o que está impedindo, ela tem que estar de aparelho por conta disso. Sim. É mais aí as intervenções, talvez cirúrgicas, talvez de obturação, não sei, né? Deve ser alguma coisa. Mas alguma coisa assim, mais envolvida, acho que ela quis saber mais envolvida a medicação. A medicação, sim. Então hoje a gente já hoje o mercado existe. Que bom, de né? baixa potência, Isso até em pacientes grávidas você pode aplicar. E é muito bom, né? Porque hoje, antigamente, a gestante tinha uma série de limitações por conta de não haver realmente medicação, não só para odontologia, mas em várias áreas. E hoje ela... eu acho que o mais importante é a mulher saber que tá grávida, procurar um dentista, fazer uma limpeza, sabe? Fazer a prevenção. E ela fluir na gravidez tranquilamente. Sim. Justamente para que não ocorra nada, né? Não tenha nenhuma surpresa. Nenhuma intercorrência aí nesse período, né? Se ela faz esse preventivo. Aliás, preventivo é importantíssimo para a gente fazer sempre. Acho que em todas as áreas, né? Em todas as áreas. É importantíssimo porque o tratamento ele é sempre muito mais complexo. Seja na saúde bucal, em qualquer coisa relacionada à saúde bucal, seja na vida emocional, às vezes a gente vai deixando, porque hoje mesmo estava conversando com uma pessoa aqui, dizendo, e quando a gente está bem, a gente vai deixando, e a hora que a gente viu que estourou, aí a gente vai procurar.
E é muito comum a gente ir ao dentista quando estoura, né? Quando está na dor, né? E ainda se tem essa coisa de recorrer só na fase da dor, né? E assim, a própria consulta é tão mais difícil você atender um paciente com dor ou você atender um paciente preventivamente para dizer para ele, cara, parabéns, você tá 10, sua boca tá bem, sabe? Fazer aquela manutenção preventiva, né? Sim, a limpeza, né? Que é a manutenção, que é fazer ali o básico, né? Eu confesso que nesse ponto eu preciso melhorar. Eu gosto muito de prevenção e faço a prevenção em vários aspectos da minha saúde. Agora, a minha saúde bucal, eu confesso, é bom confessar em público, porque daí a gente também já faz um propósito de mudar esse aspecto, porque realmente é importante. É importante. É importante. E é muito isso mesmo, eu nunca tenho problema, tá tudo bem, tá tudo bem. E não, né? Se a gente puder fazer sempre essa prevenção. A gente acha que nunca tem, mas a gente não sabe, né? A própria nossa escovação do dia a dia, ela remove a sujeirinha básica. Sim. Mas aquela sujeirinha que fica ali guardada perto da gengiva ali, muitas vezes a gente não vê. Sim. E a gente vai deixando. E aí, quando a gente vê, passei o fio dental, sangrou, eu tô com dor porque eu bebi alguma coisa, está doendo, aí é que a gente se lembra do dentista. Aí vai correndo, liga a emergência. É mais ou menos assim que a gente faz. Bom, acho que aqui a gente respondeu todas. Deixa eu ver se a gente tem aqui ainda mais alguma pergunta. Ok. Era em tratamento com aparelho ortodôntico mesmo. Tá. Então a gente só reduz a carga de força e a paciente poder ir mantendo, tá? E dobra a higiene dela. E aí ela já agradeceu aqui e está falando também, prevenção é tudo, não é, doutora Cecília? Quem trabalha na área ginecológica sabe também muito bem disso, né? Como é bom quando a gente pode fazer todo o acompanhamento mesmo preventivo, porque isso isso evita que a gente tenha desconfortos e alguma coisa mais grave lá na frente. É realmente sempre muito, muito importante. Passar na ginecologista com frequência, passar no dentista, passar no psicólogo, Tem áreas que a gente tem, né? Sim, botar no seu caderninho assim, virou o ano. Esse ano tem que ir no dentista, no ginecologista. Dentista e ginecologista, porque o psicólogo ainda a gente vai realmente mais quando tem uma questão específica e a gente vai trabalhar, ok. Agora, então, ele pode ser preventivo, mas muitas vezes a gente vai buscar realmente quando a gente tem alguma questão específica. Agora, algumas áreas da nossa vida, elas são essencialmente preventivas, né? E eu digo que saúde bucal, saúde ginecológica, com certeza, com certeza. Deixa eu só ver se aqui temos mais. Acho que falamos todos. Um beijo para todo mundo que participou aqui. Boa tarde, um beijo. Tem bastante gente que passou por aqui. Aqui também tem. Deixa eu ver se aqui eles continuam com dificuldade do som. Eu não sei o que houve aqui, mas a gente promete que na próxima live nós vamos estar mais organizadas com o som para que esteja melhor. E aí a gente... Bom, eu quero... se você quer dizer mais alguma coisa, tem algo que de repente alguém ainda não perguntou e que é importante a gente falar, quer deixar alguma mensagem ou simplesmente também só se despedir aí dos nossos queridos, enfim, fique à vontade. Então, o que eu quero dizer para vocês é que eu achei bem pertinente o tema ATM, DTM, porque tem sido isso muito recorrente. Então, achei legal estar vindo aqui falar para vocês um pouquinho, para vocês se autoexaminarem, se auto-perceberem, como é que eu mastigo dos dois lados alternadamente, tem alguma coisa diferente, eu estou sempre de boca aberta, eu estou respirando pela boca. Tentar perceber, olhar para você, ver se você está exercendo essas funções corretamente, se não, procura alguém que pode te ajudar a fazer isso. A parte de prevenção que a gente falou aqui é super importante, a boca é a porta de entrada para tudo. Então, tem que estar, a nossa boca ela tem que estar bem, em saúde. Não adianta você estar ali tentando remendar ou deixando para depois, para só quando aparecem os sintomas. É diferente, você vai para o teu consultório com dor, você vai no consultório, você vai estressado, você vai... Não é uma consulta agradável para você.
Absolutamente. Então é isso que eu queria deixar como mensagem para vocês. Espero que tenha ajudado. Com certeza, muito, e muito esclarecedor mesmo, da gente compreender como tem minúcias, né? Como tem patologias diferentes, às vezes até com sintomas muito parecidos, e que a gente pode cuidar de um jeito né, preventivo, se antecipar, porque daí sempre que a gente também se antecipa, o cuidado ele é mais fácil, ele é mais leve, ele é muito menos dolorido, porque às vezes né, dói para ter alguns cuidados, e isso vale, como a gente disse aqui, para vários aspectos da nossa vida. E falando das mulheres, a mesma coisa, né? Às vezes você está aí e vai deixando ficar muito sobrecarregada, para daí sim perceber que você está ficando irritada com as pessoas que você mais ama na sua casa, para verificar que estão acontecendo consequências na sua saúde, que você foi deixando para lá. Então, antes disso acontecer, vale a pena você observar como é que eu posso equilibrar a minha vida, né? Como é que eu posso equilibrar a minha saúde bucal, a minha saúde corporal, a minha saúde toda. A gente falou aqui dos aspectos ginecológicos, então também a minha saúde ginecológica. Como é que eu posso cuidar desses aspectos sem que eu fique naquela agitação, naquela ansiedade, naquela angústia, naquele estresse. E tem caminhos para a gente fazer isso. Às vezes a gente já, é impossível, porque é muita coisa mesmo para dar conta. E é mesmo, é muita coisa. Agora tem alguns atalhos, tem alguns caminhos, e principalmente alguns caminhos da maneira como a gente pensa as coisas, da maneira como a gente se relaciona com a vida. E esses caminhos podem ser muito facilitadores para a gente aproveitar o melhor da vida, né? Porque aproveitar o melhor da vida é muito bom. E falando em aproveitar o melhor da vida, eu quero dizer para vocês o que eu vou aproveitar ainda hoje. Você pode pegar para mim, por favor, doutora? Foi um mimo. Olha que mimo, que delícia, que eu agora vou me deliciar no melhor da vida. Esse alfajor maravilhoso. Que eu tô aqui louca para experimentar, porque é muito bom quando a gente pode desfrutar mesmo do melhor da vida. O melhor da vida pode ser um docinho, pode ser uma boa conversa, sim, pode ser um aprendizado. O melhor da vida pode ser coisa muito, muito simples. E às vezes a gente fica pensando em tantas coisas mirabolantes, pode ser muito mais simples do que a gente imagina. O legal é descomplicar, né? Exatamente, o legal é a gente poder, de fato, descomplicar. Então eu vou ficando nós vamos ficando por aqui, porque eu vou ficando por aqui com esse docinho maravilhoso, que eu vou degustar daqui a pouco. Muito obrigada pela participação, obrigada pelo docinho que eu amo, alfajor, adoro, e obrigada por todos esses esclarecimentos, né? Acho que é muito rico mesmo a gente poder levar essa mensagem para as pessoas e saber que tem solução. Eu digo, né, tudo na vida tem solução. Tem. Talvez a solução, como diz o ditado, para quando a gente morre, né? O restante tudo tem basta a solução. gente querer. Exatamente. Sincronizar os nossos pensamentos, ir atrás da procura. Exatamente. Então, e aí se você quer justamente mais desse cuidado, você pode entrar em contato com a doutora. Aqui tem todas as informações, você vai olhar aqui, aliás, aqui que eu tô dizendo, gente, é aqui no Facebook, né? Carolina Salles Oficial, lá no Facebook. Tem todos os endereços, como você encontra a doutora Inayara, como você me encontra, onde fica o consultório, qual é o site, quais são os telefones, e aí você pode fazer contato, tirar suas dúvidas, ou mesmo que você esteja assistindo isso daqui depois, porque muita gente assiste depois, você pode colocar aqui o seu comentário, a sua pergunta, que nós com certeza vamos responder depois aí para você, tá bom? Muito obrigada para aqui as pessoas que vieram pelo Instagram da doutora Inayara, para as pessoas que vieram pelo nosso Instagram aqui, pelas pessoas que vieram também do Facebook. Obrigada mais. Obrigada. Um beijo grande para vocês. Beijos. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Você quer salvar e compartilhar ou você quer só compartilhar? Se você salvar e compartilhar, ele vai ficar gravado para você no seu celular. Aí você pode usá-los de outros jeitos ou você pode só compartilhar. Mas se você salvar, você também consegue compartilhar. Mas parece que ficou sem som, mas...
Então o som tava ruim. Eu consigo te passar esse daqui. Ah, eu acho que eu não...